Bom dia, crianças, ou boa tarde. Aqui que está falando o professor Matheus. E vamos dar continuidade à aula de História do capítulo 3 do módulo 2, o Brasil Rural. Então, vocês viram no capítulo passado a vida rural no Brasil. E a partir de agora nós vamos ver um pouco sobre a ocupação dessa terra na época do descobrimento. Então, em 1500 existiam entre 2 e 4 milhões de indígenas vivendo no território que atualmente corresponde ao Brasil. Suas tradições valorizavam o uso não predatório das terras e o respeito à natureza. Nessa época, porém, uma expedição portuguesa, liderada pelo navegador Pedro Álvares Cabral, desembarcou no litoral do Brasil. Esse acontecimento deu início a uma mudança na forma como as terras brasileiras eram ocupadas e exploradas. Então, nós podemos perceber que com a chegada dos europeus começou uma exploração tanto da terra como dos habitantes que aqui viviam naquela época, que eram os indígenas. E como eles conheciam bastante as riquezas da floresta, os portugueses começaram a escravizar os habitantes que aqui viviam naquela época. E às vezes faziam trabalhos de escravos mesmo, sem receber nada. Ou outras vezes recebiam algumas coisas úteis, como machados e facas de metal, pelo seu trabalho. E uma das riquezas muito exploradas naquela época foi uma árvore chamada pau-brasil, que era usada para tingir tecidos, na Europa. E com a expansão da ocupação portuguesa, os indígenas passaram a ser escravizados e trabalhavam sem receber nada em troca. No entanto, eles lutaram contra a exploração de seu trabalho, resistindo de diversas maneiras. O fato de conhecer bem o território, por exemplo, ajudou muitos deles a fugir para regiões no interior da colônia. Na página 244, nós vamos perceber como a exploração dessas terras em 1530 alterou a paisagem do Brasil naquela época. Se vocês puderem observar no mapa, tem o mapa do Brasil com as siglas de todos os seus estados atual. E na parte do litoral, nós temos uma legenda. A de cor de verde claro é a área ocupada pela Mata Atlântica em 1500, na época do descobrimento. E de verde mais escuro, nós temos áreas ocupadas pela Mata Atlântica em 2014. Então vocês podem observar como esta paisagem foi alterada bruscamente pela exploração de suas riquezas, principalmente da floresta da Mata Atlântica no litoral do nosso país. Então, alunos, para impulsionar a colonização em 1534, a coroa portuguesa
dividiu o território brasileiro em 15 lotes chamados capitanias hereditárias. Esses lotes foram entregues a nobres e comerciantes portugueses, conhecidos como donatários, que assumiram a tarefa de povoar o território e fazê-lo produzir. E aí começou, então, o avanço da exploração das terras indígenas na época do descobrimento. No início, era somente no litoral. E com a divisão dessas terras, os portugueses começaram a avançar para o interior do Brasil. E foram dominando as terras que eram dos índios naquela época. Então, na página 246 agora, nós vamos ver um pouco dessa ocupação. As terras indígenas. Quando os portugueses ocuparam as terras do território brasileiro, elas já eram habitadas por povos indígenas. Por isso, atualmente, parte do território brasileiro pertence por direito a esses povos. Porém, mesmo com esse direito garantido por lei, várias dessas terras ainda não foram legalmente reconhecidas. Observe a seguir um mapa que mostra a situação de algumas terras indígenas em nosso país. Agora, vamos prestar atenção no mapa que foi produzido em 2014 e nas suas legendas. Nós temos as terras divididas aí no mapa por cores. Em roxo, nós temos as terras indígenas em estudo. Quer dizer que ainda não foi legalizada. Ainda estão fazendo estudos para que depois sejam aprovadas como pertencentes aos índios. E de verde, nós temos as terras demarcadas, ou seja, terras que já foram aprovadas e são dos indígenas por direito e documentada. E de laranja, nós podemos observar que nós temos terras em demarcação e homologação, ou seja, são terras ainda também que ainda não foram aprovadas como documentação toda, que elas pertencem aos índios. E vocês podem observar que as áreas maiores demarcadas estão na nossa região, que é a região norte. Tudo isso por quê? Porque naquela época os índios eram donos de todo esse território. E com o avanço da exploração portuguesa, e hoje com o avanço da exploração pelos brasileiros, principalmente garimpeiros, exploradores de madeiras, essas terras elas têm que serem demarcadas por lei, porque com essa documentação elas vão ser protegidas pelo governo para que não sejam mais desmatadas ou destruídas as suas riquezas. E até hoje existe uma grande luta dos povos indígenas em demarcar as suas terras para que eles possam viver cultivando a terra, praticando os seus costumes, praticando as suas plantações, praticando a sua cultura. Então, dia 19 de abril agora é comemorado o Dia do Índio, para que seja sempre lembrado dessa luta que eles têm para que seja reconhecido a sua existência
como sociedade no nosso território. Na página 249, nós podemos já observar que os portugueses acabaram se firmando nas terras que eram dos indígenas. E nós percebemos que os índios foram cada vez mais morando em pequenas reservas indígenas. E aí, com a ocupação definitiva dos portugueses e também com a exploração das riquezas pelos portugueses de tudo que existia, né? O ouro, os diamantes, né? O pau-brasil, que eram retirados da floresta, os portugueses começaram a plantar. E na página 249 nós vamos ver o Brasil dos engenhos. A partir de 1530, os portugueses passaram a cultivar cana-de-açúcar no Brasil para a produção de açúcar. Por muitos anos, essa foi a principal atividade econômica desenvolvida na colônia. Naquela época, o açúcar era um produto raro e muito apreciado na Europa. Por isso, era vendido a preços elevados, gerando altos lucros. O local de produção açucareira era chamado engenho. Observe a pintura a seguir. E aí, nós vamos perceber que a mão de obra indígena já não é mais explorada, né? Na imagem vocês vão perceber que quem trabalha no engenho de cana-de-açúcar eram os africanos, que eram trazidos da África como escravos para trabalhar na produção, na plantação da cana-de-açúcar para produzir o açúcar, que era muito apreciado naquela época e muito caro também, né? E quem estava dominando todo esse processo eram quem? Os portugueses. E aí nós vamos ver que a partir da exploração da mão de obra africana, que também eram uma mão de obra escrava, ou seja, não recebiam nada pelo seu trabalho, os portugueses cada vez construíam e iam colonizando o Brasil naquela época. E também, como eles não conheciam muito bem o território do nosso país, eles eram obrigados, né, a ficar nos engenhos. Mas com o passar dos anos, eles foram se revoltando também, porque muitos descendentes começaram a ser criados nos engenhos e começaram a se rebeliar pelo esse regime de escravidão. A escravidão no Brasil é o regime de trabalho em que uma pessoa se torna propriedade de outra, exercendo tarefas em condições de exploração e violência. É chamada escravidão. No Brasil, milhares de indígenas e africanos foram escravizados em um regime que durou cerca de 300 anos. A luta e resistências. Os africanos resistiam à escravidão de várias formas, por exemplo, quebrando ferramentas e incendiando lavouras. Muitos deles também fugiam
para o interior das matas, onde formavam comunidades chamadas quilombos. Nos quilombos, essas pessoas cultivavam o próprio alimento e podiam manifestar livremente sua cultura e de origem. Então, toda a escravidão sempre tem a sua resistência, a sua revolta. E na página 252, nós vamos observar e finalizar a nossa aula com as comunidades quilombolas. O que é isso? Em 1888, a escravidão teve fim no Brasil, mas muitos descendentes de africanos continuaram a viver nas comunidades quilombolas. Grande parte dessas comunidades ainda está em processo de reconhecimento pelo governo federal. O reconhecimento dessas terras é de extrema importância, pois, além de assegurar o sustento de muitas famílias, garante a preservação da cultura, das tradições e do modo de vida dos afrodescendentes quilombolas. Atualmente existem centenas dessas comunidades espalhadas por todo o Brasil. E aí nós podemos observar nas fotos, né, vários quilombos que preservam a cultura dos seus antepassados, como os africanos, que também foram povos explorados, escravizados e até hoje lutam por suas terras, seu reconhecimento como sociedade. Bem, crianças, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham entendido. Façam a releitura dos textos que nós vimos aqui e que nós possamos nos encontrar em breve, ok? Um grande abraço do professor Matheus.